Cara, não foi o Kawaki que causou essa destruição, e eu tenho um ponto pra isso. Bom, olha só, no mangá temos uma fala sobre, que faz questionar o ocorrido nessa cena inicial de Boruto, e não é apenas isso. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Desde o início, o foco foi muito que o Kawaki iria destruir Konoha, o que faz todo sentido, porque ele é o único ali em cima dos monumentos dos Kages que está contra o Boruto, enquanto a vila está destruída abaixo deles. Mas e se não for o que aparenta ser? É isso que a gente vai falar, com base em tudo que aconteceu e vem acontecendo nesses últimos tempos na obra, e tendo falas no mangá, das quais fazem todo sentido com a cena inicial, e que o Kawaki não faria isso, pois tem um grande motivo que impede dele causar esse dano na vila e ferir diversas pessoas inocentes, que não representam ameaça, o que isso não gira em torno só dele, como também do Boruto, que no final vai acabar sendo a peça principal para essa trama. E não, o Uzumaki não é o foco de que ele é quem vai destruir Konoha, porém, pelas falas do Kawaki no mangá e a decisão que ele tomou, só leva a crer em uma única coisa, que não foi ele que causou isso aqui, não de propósito, mas pra gente chegar nessa conclusão e fazer sentido, não sair do nada tirando pra um lado, temos que lembrar o que causou isso, ou seja, a ficha criminal do Boruto. E sim, foi a onipotência, um grande poder avassalador, mas aqui foram gatilhos que levaram a isso, e esse grande impasse. E o início dela foi na mansão onde a Eida e o Daimon estava, e o Amada estava explicando sobre os poderes deles. E nessa hora, o Momoshiki entrou em contato com Boruto, e os dois trocaram as ideias ali, até que o próprio Otsutsuki disse que não queria que o Kawaki percebesse ele ali. Só o que rolou é que o Momo já sabia que sua profecia estava quase acontecendo. Inclusive, ele até apareceu do lado do Boruto, e o Sasuke de longe percebeu na hora a sensação da presença do Otsutsuki e o Kawaki também, que aparenta ter visto ele na hora. Então, nesse momento, o moleque já suspeitou que o Momo estava planejando alguma coisa. Foi aí que levou a discussão dele com Boruto, porque o garoto chamou o Momoshiki pra briga, mas ele não saiu, e o Kawaki, esquentadinho das ideias, do jeito que ele é, só saiu do local e foi até a casa do Naruto e selou ele, com medo do que poderia acontecer com o Hokage, porque antes disso, teve a luta dele e do Boruto contra o Kochi, onde o Momoshiki se manifestou e deixou claro que sua vingança seria eliminar o Naruto. E foi até um combustível ali pro Kawaki despertar os poderes do Ishiki de uma vez. Gerou uma carga de emoção muito grande nele, naquele momento, que acabou acessando o karma que o Amada havia dado a ele. E depois de voltarem para Konoha, o Kawaki recebeu a notícia que o Boruto sobreviveu e quando foi até o Uzumaki, passou pouco tempo e já sentiu a presença do Otsutsuki. Isso levou a sua única opção, que foi deixar o Hokage seguro. E nesses acontecimentos tem uma coisa bem interessante, porque foi quando ele teve que fugir e no meio do caminho a Ada encontrou ele. E disse que ficaria tudo bem porque ajudaria o moleque. Só que nessa hora, o Kawaki se revoltou com ele mesmo, por não se importar com si próprio. E que não era importante, por isso era pra ele esquecer de proteger ele, mas sim o Naruto. Você percebe claramente que o Kawaki não tem amor próprio, a felicidade dele está baseada unicamente ali no Naruto. E quando você vê que aquilo que gera felicidade pra você acabou, não sou nenhum psicólogo, mas se você só é feliz por algo além de si mesmo, essa felicidade é projetada e momentânea, e o Kawaki cresceu em um ambiente horrível, ninguém se importava com ele, e obviamente isso reflete muito no comportamento dele, de não se sentir importante, porque ninguém dava a mínima pra ele, também só usava o moleque. E o Naruto foi o que tratou ele como um filho. Então gerou essa necessidade enorme da parte do Kawaki de proteger o Hokage a todo custo. E até mesmo estando disposto a dar um fim em quem quer que seja em seu caminho, como no caso dele ter atacado a Sarada na intenção de fazer ela conhecer o clã Uchiha. Isso que nem uma ameaça ela era, só porque estava no caminho dele, mas sim o Boruto por causa do Momoshiki. E por mais que o Kawaki se importe com o Naruto, ao mesmo tempo ele ignora o próprio posicionamento do Hokage, porque o Naruto jamais aceitaria em deixar dar um fim no Boruto, e muito menos o Kawaki deixar Konoha por causa disso, o que ele jamais teria feito, por justamente estar se sentindo responsável pela segurança do Hokage. Tanto que por isso que o moleque fala nessa cena aqui, que o Boruto é filho do Naruto. Então quem estaria disposto a dar um fim no filho do Hokage? Um ato que transformaria os amigos dele em inimigo. Quem concordaria em assumir uma missão dessas? E realmente, se os amigos do Naruto dessem um fim no Boruto, inclusive o Sasuke, o próprio Naruto se viraria contra quem quer que fosse. Ele jamais aceitaria algo assim, afinal estamos falando do filho dele. Que o cara chegou a ficar imóvel quando o Boruto tinha ido de base, e nem sequer lutou contra o Koji. Obviamente o Naruto entraria em desespero depois disso, mas estamos falando de um personagem que aguentou muita coisa,
Então poderia até não ser assim, só que o Kawaki viu dessa forma, porque faz sentido o Naruto ficar boladão. E por isso que ele disse isso aqui pra Ida. Se não acabarmos com o maldito do Momoshiki, o Hokage e a vila que ele ama e protege, olha só, serão ambos destruídos em algum momento. E aqui são duas coisas relevantes que me fez pensar que o Kawaki não vai destruir Konoha. Sim, o Momoshiki sendo citado de que ele destruirá a vila em algum momento. E essa fala do Kawaki tem tudo pra ser real, porque o Otsutsuki poderia facilmente varrer Konoha inteira, como uma forma de destruir até o lar que o Boruto ama e protege. E segundo, e vejam bem, ele considerou a vila. Não só tinha que dar um fim no Momoshiki, porque senão ele mataria o Naruto, como proteger o que o Hokage ama, o seu lar. Então assim, esse Kawaki jamais destruiria a vila, porque ele considera ela parte da vida do Naruto, e sabe a importância que é Konoha pra ele. E é óbvio que isso pode acabar sendo ignorado e o Kawaki mudar de ideia e destruir Konoha da mesma forma. Porém, como todas as falas são pensadas e não são só jogadas ali para preencher balões, ainda mais uma cena dessa logo nos últimos capítulos da primeira parte do mangá, que era o encerramento. Isso aqui pode até ser sim tipo um spoiler camuflado. E quando acontecer do Momoshiki destruir Konoha, é só a gente voltar pro capítulo antes do time skip, onde o próprio Kawaki temia que isso acontecesse, tornando basicamente um indício do que teríamos. E como visto, o Otsutsuki não apareceu até agora no mangá, desde o último capítulo 80. O Kishimoto deve estar guardando alguma coisa muito boa pro Momoshiki. E sabemos que o papel dele na obra não é só ficar no corpo do Uzumaki e assistir ele cuidar das coisas, até porque assim seria desperdício de personagem e não faz sentido algum, tanto que a gente espera muito a presença dele no mangá. O Kimoto tá gerando essa escassez da presença do Momo, porque sabe muito bem que isso gera falácias e mais falácias, e que também é uma forma de furar a bolha quando pôr ele pra atuar, assim como fizeram com Sasuke. 5 meses sem aparecer no mangá, e quando voltou foi um hype assim, absurdo, chocante demais em ver ele uma árvore. Mas o retorno do Momoshiki é bem diferente. Afinal, ao contrário do Uchiha, ele tem muita coisa pra fazer, como fazer o caos na Terra, ou melhor, em Konoha, e claramente destruir a vila. Seria um meio de mexer com o psicológico do Boruto. E o Momoshiki sabe muito bem disso, porque a única que mantém ele apegado à sua existência e às pessoas que ele ama é o seu lar. Então seria uma forma do Momoshiki tentar abalar o Uzumaki ainda mais. Afinal, ele disse uma vez que o Boruto iria desistir de viver e se aprofundar lá no fundo do seu subconsciente. Só que isso não aconteceu, mas não significa que o Otsutsuki esteja sem opção. Afinal, não aconteceu, porque ainda tinham pessoas confiando nele. A Sarada e o Sasuke que ajudou por causa dela. Na cabeça do Momoshiki funciona assim: se não tem ao que se agarrar, não tem pra que continuar vivendo. E pegar o corpo do Boruto pra ele é uma coisa que ele está doidinho pra fazer. E como visto, ultimamente Konoha tem sido invadida pelos Shinjus, o que me levou a crer que poderia e ainda pode acabar sendo destruída até por esses Shinjus, e não ser nenhum e nem outro, nem Kawaki e Momoshiki, mas sim os Shinjus. Porque o Kishimoto expandiu o leque de opções, o que todas elas fazem sentido. Inclusive, no momento, o Boruto está machucado e tivemos o lançamento da B-Jump, que eu não quero criar expectativas, mas seria a oportunidade perfeita para o Momoshiki tomar o controle do corpo do Boruto e tentar destruir todos ao redor dele, mesmo que em segundos. Por exemplo, era só dar um chutão no Kawaki, impossibilitando dele usar o Karma e tacasse vários Odamas na vila, como a tentativa de eliminar a Sarada também, que é a âncora do Boruto em Konoha. Cara, isso é muito coerente com o mangá, e seria absurdo isso. Aí o Boruto voltasse no controle e visse Konoha destruída. Só que eu não acredito que irá acontecer isso logo agora, porque até parece impossível deles fazerem isso de início em Two Blue Vortex. Mas vai que eu esteja errado, afinal Kishimoto ultimamente tem feito coisas absurdas e inesperadas, que só fazia sentido acontecer depois de vários capítulos. Mas cara, quem você acha que irá destruir Konoha? Kawaki, Momoshiki, ou Shinjus e até mesmo Kochi? Comente sua visão sobre esse tema em questão. E não se esqueça que logo vai ser os vazamentos. Então até lá, valeu, fui!